Minhas irmãs, meus irmãos, estamos aqui com bastante alegria por ter essa oportunidade de realizarmos uma reflexão em conjunto a respeito desse tema que é tão atual. O evangelista Mateus, no seu capítulo 5, em dois pequenos versículos, 25 e 26, ele traz essa mensagem do Mestre Jesus. Enquanto estou a caminho. E diz assim a mensagem: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, como eu disse, está lá em Mateus, no capítulo 5. Uma mensagem que parece um pouco distante numa primeira leitura, mas que tem muito a ver com o momento atual que nós estamos vivendo. Se a gente for observar, nós estamos vivendo os tempos um tanto extremados, né? Talvez pelo momento planetário, a gente tenha as pessoas muito obstinadas nas suas ideias e parece que quem não está comigo está contra mim. Se a gente for observar, então, as redes sociais acabaram dando um impulso a mais nessa postura equivocada a respeito da nossa humanidade. Como disse Emmanuel, através da psicografia do Chico, na mensagem que nosso irmão Carlos leu, a nossa humanidade e a humanidade terrestre. Por que equivocado? Porque Deus, na sua criação, ele oportunizou infinitas possibilidades das suas criaturas. E dentre as criaturas, infinitas possibilidades de locais para se habitar no universo como um todo. E dentre as criaturas vivas, infinitas possibilidades de expressão de vida. E dentre as criaturas expressando as suas vidas, infinitas possibilidades de humanidades ao longo de todas essas esferas que nós temos em todo esse universo. Inclusive aqui na Terra. Ora, se a criação de Deus ela é tão múltipla, por que nós nos avocamos à condição de nos colocar como o termo correto? E quem não está comigo está contra mim. Por, pelo menos, falta de reflexão. Se nós olharmos as nossas mãos, veja numa família. Uma família como a minha mão, 5 dedos. Cada um tem uma aparência e uma função. Um não é igual ao outro. E estão todos em harmonia na minha mão. O que nos desarmoniza é o nosso julgamento a respeito do outro. Independente se tenha ou não o julgamento do outro a nosso respeito. Então, quando nessa passagem Jesus fala: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Adversário é uma palavra que vem do latim, adversum. É simplesmente alguém que está em outra posição, como, por exemplo, o meu polegar e o meu dedo mínimo. Não é propriamente alguém que está se degladiando comigo. Ele simplesmente é um adversário porque está em outra posição. Para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz
e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E que prisão é essa? É a prisão da nossa consciência. Se nós observarmos, todos nós temos dentro de nós uma centelha de Deus. E essa centelha de Deus é que nos dá a convicção da lei de Deus. Então, quando o nosso codificador Allan Kardec questiona aos espíritos superiores onde está escrita a lei de Deus, a resposta ela é simples e objetiva: na consciência. Então, nós, na nossa consciência, sabemos o que nós realizamos. E à medida que a gente realiza algo que está contrária à lei de Deus, nós sabemos que estamos fazendo. Por mais que a gente possa dizer, olha, fulano de tal é a maldade em pessoa, fulano de tal é isso, é aquilo, aquilo outro. No íntimo, no seu íntimo, a pessoa tem a consciência do que está fazendo. Então, qual é essa prisão? A prisão da nossa consciência. E quando ele diz assim, entregar ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, é que justamente a partir da nossa consciência, daquilo que nós realizamos, em dissonância com as leis de Deus, que é a lei do amor, a lei da caridade, a lei da indulgência, a lei do perdão, a lei, enfim, expressa nas palavras de Jesus, nós começamos a ter o nosso momento de prisão, nos aprisionamos a nós mesmos. E quando ele diz assim, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. O ceitil era uma moedinha do tempo de Jesus, ela era romana, e ela equivalia a 1/16 de um denário, da onde surgiu a palavra dinheiro, que nós usamos hoje, veio dessa moeda romana chamada denário. O denário representava um dia de trabalho braçal. Se pagava um dia de trabalho braçal, na época de Jesus, com um denário. Ora, a gente poderia traduzir em termos de hoje, centavo a centavo, né? Se fosse mudar para termo moderno, porque um ceitil seria 1/16 de um denário. Um dia, se a gente pegar 1.200 e poucos reais, dividir por 30 dias, vai dar o quê? 40 reais. Então, você pega 40 reais e divide por 16. É esse ceitil que está sendo colocado aqui. Então, a gente poderia dizer assim, enquanto não pagares, centavo a centavo do que deves. Por quê? Porque somos nós o nosso juiz através da nossa consciência. E tanto é fato isso que a ciência moderna, através dos seus médicos, cientistas, psicólogos, psiquiatras, dizem o quê? Que a origem da maior parte das doenças que hoje em dia a gente vive no aspecto mental e emocional, elas vêm da culpa. Portanto, Jesus dizia, até que não pague o último ceitil, é justamente por isso. Então, quando nós nos encontramos nessa situação, representa dizer o quê? Como é que eu vou pagar uma dívida? Se eu fiz uma coisa que não devia ter feito a qualquer um dos meus irmãos, a primeira coisa é tomar consciência. Aí depois disso, buscar a reparação. Mas não tem coisa que a gente chega e fala assim, já foi feito, não tem mais como reparar? Tem. Vamos dizer, a mais das vezes a gente encontra
nas situações de desencarne, pessoas desesperadas com a morte física daquela pessoa. Se vai buscar, não estou querendo eu julgar a pessoa, mas se vai buscar no íntimo daquela pessoa que entra em desespero, a maior parte delas é por quê? Porque fala, eu não tenho mais como consertar a bobagem que eu fiz. Mas existe sim forma de reparar, já que nós não temos uma condição, reparamos como? Fazendo o bem sem olhar a quem. Aquilo que eu fiz de bobagem, que eu não consegui ter uma atitude correta com alguém, se esse alguém não precisa nem estar desencarnado, se esse alguém mudou de estado, mudou de país, mudou de condição, nunca mais vi a pessoa, às vezes fica difícil eu chegar lá e buscar a reparação com a própria pessoa. Mas a minha mudança de atitude fará com que, através das minhas novas ações com outras pessoas, eu venha buscando a minha paz de espírito. Existe uma frase que o Chico Xavier falava que apesar de ninguém poder voltar atrás e fazer desculpa, apesar de ninguém poder voltar atrás e fazer um novo início, podemos iniciar agora a fazer um novo fim. Ou seja, existe forma de reparar. E essa forma é o quê? A mudança de sintonia, a mudança de atitude. Então, quando Jesus nos propõe, vai agora, é para não precisar deixar para a próxima encarnação. Quando a gente está dentro da casa espírita, né, provável que tenhamos gente aqui que está começando agora a conhecer a doutrina dos espíritos. Mas dentro da casa espírita, a turma, quando começa a conversar e estudar e tudo isso, fica tudo procurando lá no passado, não sei quantas encarnações atrás, o porquê das coisas acontecerem hoje, né? Mas, gente, nessa própria encarnação, a gente faz muita bobagem. Eu diria até que nós mais fazemos bobagem do que acertamos. Independente da nossa carga de reparações das encarnações anteriores. Então, se a gente conseguir tomar conta de nós mesmos para diminuir o número de bobagem que a gente faz, com certeza a nossa próxima encarnação vai ser mais leve. E com certeza essa mesma encarnação a gente vai conseguir continuar com ela de forma mais leve e mais suave. Mas na base, vamos pensar junto, na base de toda essa situação de conflitos com outras pessoas, existe um bichinho pernicioso, um micróbio terrível chamado melindre. Apesar de melindre ser também o nome de um doce, eu estou falando do melindre, da pessoa se sentir machucada pelo outro. E o melindre nos afasta de conseguir a reparação. Quantas histórias a gente... Aqui dentro da própria casa espírita existe o atendimento fraterno, onde as pessoas que estão com alguma dificuldade, de qualquer ordem emocional, inclusive, vêm e fazem uma entrevista para verificar que tipo de apoio espiritual pode receber da casa. Se a gente fizer uma enquete com todos os nossos entrevistadores, a gente vai encontrar muito facilmente aquela situação. Mas não fui eu que errei, foi a outra pessoa que errou. Ela então que tome a iniciativa de vir falar comigo. Não é assim? A gente tem essa atitude. O erro foi do outro. E aí o que acontece? Quando a gente conversa, explica, pede um esforço adicional da pessoa. Tá bom. Faz o contrário, vai você e peça desculpa. Mas por que eu vou pedir desculpa se foi ele que errou? Mas toda a relação, ela é feita com uma via de duas mãos, a mão que vai e a mão que volta.
E quantas histórias felizes a gente já viu da pessoa voltar e falar assim: olha, quando eu fui falar, isso acontece muito, marido, mulher, irmão, irmã, ou irmão, irmão, irmã, irmã, pai, filho, filho e pai, essas coisas. Aí a pessoa volta falando: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nós nos abraçamos, chorando, era tudo que a gente precisava. Faltou o quê? Um dos melindrosos deixar o melindre de lado e tomar a iniciativa. Porque esse bichinho, ele vai nos consumindo de tal forma que a cada tempo ele se torna maior e a gente se torna menor. Ele nos ocupa e, nos ocupando a mente e o coração, sobra menos espaço para a gente expandir a nossa visão do outro. Existe um... Aí você fala: bom, mas isso aqui na casa espírita não acontece. Acontece, porque é relação humana. Então eu chego, por algum motivo, eu cumprimento o Tiago, cumprimento o Hélio, pulo o Alcebiades e saio cumprimentando os outros. Mas por distração. Aí o Alcebiades fala: Felipe tem alguma coisa contra mim. Ele falou com todo mundo, não falou comigo. Aí chega na próxima semana, ele evita de eu falar com ele. Por quê? Porque não, ele vai fazer a mesma coisa. Daqui a pouco ficou de um tamanho enorme. Por quê? Pelo melindre. Então acontece em qualquer ambiente, no ambiente da família, no ambiente do trabalho, no ambiente das relações sociais, na escola, junto aos nossos familiares, time de futebol nem se fale, né? E outras paixões, como paixões políticas e tudo isso, fica até mais difícil ainda. Mas, de toda forma, o importante da gente tomar a atitude de, enquanto estiver a caminho, fazer o que tem que ser feito, nós evitamos todas essas situações futuras. Quer ver uma coisa? A gente chega e fala assim: aquela pessoa tem baixa autoestima. Puxa, isso é ruim. Bom, então a pessoa tem que gostar de si. Natural, nós temos que nos amar. Nós temos que gostar de nós mesmos e nos amar. Então o amor próprio é uma coisa importante. E muitas das vezes a gente se ofende com o outro achando que o outro feriu o nosso amor próprio. Mas aí a gente tem que entender até que ponto existe o amor próprio e até que ponto ele se exacerba, ele transborda. Por quê? O amor próprio exacerbado é melindre. Não, estou falando porque me feriu. Mas será que feriu o meu íntimo, o meu ser, esse espírito imortal que sou eu? Ou ele feriu o meu ego? Que é aquela coisa mais, a crosta, coisa mais superficial de nós mesmos. Então, a gente tem que cuidar desse limiar entre nós nos amarmos, nós nos respeitarmos, e quando o Mestre Jesus nos diz amar ao próximo como a si mesmo, a gente tem que amar a si mesmo, porque senão a gente se coloca em condição inferior àquela que nós mesmos temos. E isso pode nos trazer uma série de complicações. Mas ali, esse limite do amor próprio é o quê? É o razoável, é o bom senso. Se passou daquilo, pera um pouquinho. Está temperado demais. Não tem, quem gosta de cozinhar sabe, né? Qualquer pessoa que lida com a cozinha sabe. É melhor a gente fazer uma comida com menos sal do que passar do sal, né? Porque menos sal a gente pode, por adição, regularizar. Agora, mais sal, dependendo da comida, é melhor jogar fora. Tem outros que dá até para quebrar um galho, né? Aquela história de botar a batata no feijão, né? Para puxar sal, tudo isso aí acontece. É a mesma coisa.
O amor próprio é melhor que a gente se coloque até um degrauzinho para baixo para conseguir enxergar o outro do que passar do sal. É difícil retirar. Depois que passa é difícil. Então, o que é esse amor próprio exacerbado? Aí se torna o orgulho, a vaidade ferida, se torna a inveja. Eu sou melhor do que o outro, só que o outro no ambiente de trabalho tem muito disso, né? A pessoa está ambicionando uma promoção, aí é o outro que é promovido. Aí a gente olha para o outro e fala, não, eu sou muito melhor do que ele, como é que foi ele promovido e não eu, né? Então, começa esse tipo de situação que só faz mal. Por isso que Jesus falava, nós nos encarceramos nas nossas dificuldades. E aí, então, qualquer ideia, qualquer palavra, qualquer observação que a gente já marcou, né? Estigmatizou, botou o carimbo na testa da outra pessoa. Qualquer coisa que a pessoa fale, qualquer observação é contra mim. Tá vendo? Não estou dizendo que essa pessoa não gosta de mim, quer me prejudicar. E assim vai. E a coisa vai crescendo. E o fantasma acaba imperando. E esse fantasma faz com que a gente saia do nosso equilíbrio, saia do nosso eixo, por conta de uma situação que grande parte das vezes ela só existe no campo mental, não existe no campo real. A simplicidade do encarar as relações humanas, ela facilita a nossa vida. A simplicidade não é dizer que nós vamos tratar as pessoas de forma simplória. A simplicidade é conseguir ter o bom senso e o equilíbrio de ver só a realidade. Deixar a nossa imaginação de lado, ela não é tão importante quanto a realidade das nossas relações. Isso enquanto estamos a caminho. Porque a qualquer momento, qualquer um de nós que está numa situação de relação, seja ela qualquer tipo de relação, qualquer um de nós podemos ser chamado para ir para outro canto. Inclusive para outra dimensão, né? Eu tive a oportunidade de, com pouca idade, ver o desencarne de uma pessoa muito querida que era meu avô. Ele desencarnou com a cabeça no meu colo. Eu, menino recém tinha feito 13 anos. Eu fiz de 13 no dia 5, no dia 8 ele desencarnou. E quando eu olhei aquilo, me caiu eu compreendi o que de fato estava acontecendo, mas parece que veio uma enxurrada de pensamentos de o quanto de coisa que eu queria ter feito com ele e que não tinha mais como fazer. O quanto de coisa que eu queria ter dito a ele e não tinha mais como dizer. Então veja, a qualquer momento, qualquer um de nós pode acontecer isso. Não, talvez não de forma tão drástica, mas pode acontecer. Nós tivemos recentemente, com esse episódio dessa pandemia, quantos de nós, nas nossas relações, não vimos laços se quebrarem através da mudança de dimensão? Muitos. Então, o momento é onde? É quando? É agora. O lugar é onde? É aqui. Um alerta que eu faço a mim e a todos que somos filhos, somos pais, mães, somos filhas, somos avós, somos netos. Cuidado com aquele aparelhinho chamado, no popular, celular. Porque, por conta desse aparelhinho,
nós estamos vivendo outras dimensões. Quando a gente, no trabalho de mesa mediúnica, a gente ouve, às vezes, um espírito que se manifesta, que não sabe que desencarnou, ele normalmente fala assim: eu não sei o que está acontecendo, eu falo, parece que ninguém me ouve, as pessoas falam e parece que eu não estou presente. A gente ouve isso, né? E hoje em dia nós estamos fazendo esse teste conosco mesmo, encarnado, todo mundo encarnado, só que cada um no seu celular. Então, é importante a gente viver o momento e fazer o nosso resgate de relações, hoje, agora, mas estando presente. Tem muitas casas que adotam aquela história, quando sentar à mesa por uma refeição, o celular tem que estar fora. E assim, tantas outras coisas. Por quê? Porque nós temos que nos conectar sem medo. E nos conectar sem medo é nos conectar sem precisar dos aparelhos. Porque as pessoas têm medo de perder a conexão do celular, né? Um exemplo típico disso é quem pega avião. A turma faz um voozinho daqui a Curitiba, dá menos de 40 minutos. É mais difícil você chegar no aeroporto aqui e sair do aeroporto lá do que a viagem que você faz. O bichinho meteu um sapato no chão no aeroporto de destino, você começa a ouvir pique, 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 pique. Por quê? As pessoas com medo de perder conexão. Como se os 40 minutos dependesse a vida da pessoa, aqueles 40 minutos. Aí nós estamos todos juntos, no mesmo ambiente, e cada um no seu celular. Quem de nós não viu isso em restaurante? Família inteira, 4, 5, 6, 7 pessoas, e cada um no seu celular, e o diálogo entre eles, e vai ver, pode ser até que entre eles estejam trocando mensagem, né? Pode até ser. É a mesma coisa. O filho está no quarto, a mãe está na sala, o pai está na cozinha, não importa. Dali a pouco, vamos chamar o fulano para almoçar. Ao invés de ir até o quarto, Então, gente, a ferramenta, ela é feita em favor de nós. E não ao contrário, nós a favor da ferramenta. Por quê? Porque nós temos, o tempo de vida é efêmero. Efêmero é uma palavra bonita, até eu gosto da sonoridade, mas é uma palavra que em grego quer dizer por um dia. Efemera. Remera em grego é dia. Efemera quer dizer por um dia. É a nossa vida. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos de viver nossas relações. Porque a arte de viver é a arte de conviver. E é através do convívio é que o burilamento do nosso espírito se opera. Nós somos seres perfectíveis, mas num estágio ainda bem longe da perfeição. Nós nascemos como espíritos fadados à perfeição. Só que temos que subir os degrauzinhos. Nesse estágio atual que estamos todos nós aqui, ainda tem um bocado de degrau para a gente subir. Então, quanto mais nós conseguirmos trabalhar as nossas relações, mais nós vamos estar trabalhando nossos espíritos. E aí, então, aproveitando a mensagem, tem uma mensagem bem interessante para a gente refletir sobre essa problemática da dificuldade de relação por conta de sentimentos complicadinhos. É uma mensagem do irmão X. Eu não vou contar a história do irmão X, mas ele, quando em vida, era um poeta importante e
depois que ele desencarnou, ele passou a mandar mensagem através da psicografia do Francisco Cândido Xavier. E por motivos outros, que não cabe estender aqui, ele adotou o pseudônimo de Irmão X. Então, o Irmão X tem um livro chamado Cartas e Crônicas. Lá no capítulo 29, ele chama-se Bichinhos. E eu quero justamente trazer essa mensagem para a gente refletir sobre como é que esses bichinhos pegam a gente tão fácil. Visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa se perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitas destruidores das melhores organizações do espírito. Quando o disse-me e disse invade uma instituição, seja ela qual for, inclusive a casa espírita, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva do entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual. Que fazer? Pergunta você assombrado. Dentro da minha nova condição, é o Irmão X falando dele, já desencarnado, já na erraticidade. Dentro da minha nova condição, apenas conheço um remédio: nossa adaptação individual e coletiva à prática real do Evangelho do Cristo. Contra os corrosivos bichinhos do egoísmo degradante, usemos os antissépticos da Boa Nova. A Boa Nova é o Evangelho de Jesus, né? Se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição, disse o Senhor, negue a si mesmo, tome a cruz dos próprios deveres, cada dia, e siga os meus passos. Quando pudermos realizar essa caminhada, com esquecimento de nossas caronchosas suscetibilidades, estaremos fora do alcance dos sinistros micróbios da treva, imunizados e tranquilos em nosso próprio coração. Então, essa é uma proposta, natural está, que não é uma proposta de simples resolução no nosso dia a dia, mas é uma proposta que está sendo nos trazida pelo Irmão X para a gente refletir quanto de facilidade nós vamos trazer para a nossa vida, procurando nos imunizar desse bichinho. E aí, então, nós vamos ter tranquilidade e enquanto estivermos a caminho, na caminhada junto dos nossos irmãos, junto dos outros seres imortais nessa vida cotidiana, nós vamos ter a serenidade e a tranquilidade de, mesmo quando no nosso íntimo estivermos com mais razão do que o outro, chamar para um diálogo e trazer para um abraço fraterno. Assim, minhas irmãs, meus irmãos, espero ter trazido algumas reflexões que possam fazer com que tenhamos todos nós aqui presentes, nós encarnados e os desencarnados que também aqui se encontram, maior força, maior determinação e maior vontade espiritual de nos superarmos a nós mesmos e dessa forma cumprirmos a nossa missão nessa terra, a nossa missão conosco mesmo e com toda a humanidade terrestre. Desejo a Deus que nos cubra com sua luz, seu amor, sua paz e sua harmonia, agradecendo a todos pela paciência e pela boa vontade de terem me ouvido, desejando que tenhamos uma semana, uma continuidade de semana exitosa nesse quesito das nossas relações. Uma boa noite a todos.